Juízes 8. Então os homens de Efraim disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais podia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou estas palavras. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai e peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba, a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o Oriente, de Noba e Jubeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste o rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade, espinhos do deserto, e com ele ensinou os homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que mataste? E disseram: qual tu? Tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se eu os tivesse deixado em vida, eu não os mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os, porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Disse-lhe Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali
um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos, afora as lunetas e as cadeias, e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali por ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e sossegou a terra 40 anos. E foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, foi sepultado no sepulcro de seu pai. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão dos inimigos, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber de Gideão, conforme a todo bem que ele usara com Israel. Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou após de Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiam. E veio à casa do seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, o filho menor de Jerubbaal ficou porque se tinha escondido. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Miló, e foram e levantaram Abimeleque como rei. E dizendo Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte Gerizim. Levantou a sua voz e clamou e disse: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre estas árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu. Então, porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma o Líbano. Agora, pois, se é que em verdade a sinceridade obraste, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubbaal e com a sua casa, e com ele usaste conforme os merecimentos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós dois vos levantaste contra a casa do meu pai, mataste seus filhos, 70 homens, uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e a sinceridade usaste com Jerubbaal, com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, também ele se alegra de vós. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém,
é a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e da casa de Milo que consumia Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corrobaram as mãos para matar os irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse ambos, cada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a ele, o assaltavam, e contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que o servissem? Não é porventura filho de Jerubal? E não é Jerubal seu mordomo? Servi antes aos homens de Emor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificavam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, puseram emboscada a Siquém. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade de Abimeleque. Todo o povo com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse: eis que desce gente dos cumes dos montes, Zebul. Ao contrário, disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra. E uma tropa veio do caminho do carvalho. Então disse a Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, porque o servíssemos? Quem é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque perseguiu, porquanto fugiu diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expeliu a Gaal e seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu do campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscada no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram nele de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. Deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nele havia. E assolou a cidade e o semeou de sal, porque ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu.
Assim, pois, todo o povo, cada um cortou seu ramo e seguiram Abimeleque e os puseram junto da fortaleza. Queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens. Então Abimeleque foi-se a Tebes e sitiou a Tebes e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar fogo. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as armas e disse: desembainha sua espada e mate-me, para que não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram de cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Acabou.